É um absurdo que até hoje está em cartaz. É inacreditável. É inacreditável. E eu saí da companhia justamente por ser tão inacreditável. Justamente, eu só fiquei 6 anos. Eu fui um dos criadores, mas teve uma hora que foi assim, cacete, eu estou deixando... Porque foi meu 13º espetáculo. Sim. Entendeu? Eu já tinha feito 12 espetáculos com a companhia. Com Artes e Manhas, né? E os espetáculos que nós... Para eu explicar isso da Bofetada, eu tenho que falar dos outros 12. Porque eram espetáculos que tinham uma dedicação tão grande à concepção, que Paulo Cunha, por exemplo, que é o diretor, que eu respeito muito, eu respeitava muito essa opinião dele. Só que hoje em dia a gente teria que repensar isso. Né? Por exemplo, um dos espetáculos que fez muito sucesso na época, porque foi um grande sucesso na minha carreira antes da Bofetada, foi Doroteia, de Nelson Rodrigues. E que foi de uma forma tão absurda que nós ficamos 2 meses em cartaz lotando a Sala do Coro de quarta a domingo direto. Então, quando a gente acabou de fazer, e a Sala do Coro naquela época era semi-arena, era assim, o cenário era assim e a plateia também era assim, era uma coisa semi-arena. Então, quando eu fiquei tão encantado, e eu era o protagonista e tudo, eu fiz a cabeça de todo mundo, aí falei, bora continuar em cartaz em outro lugar e tudo, aí Paulinho ficou pensando e tudo, aí eu sem contar a ninguém, peguei meu carro na época, fui lá em Camaçari, atrás de um grande mentor de cultura aqui, chamava-se Aldo Trípode, e ele era gestor de marketing de lá da Copene. Aí eu fui lá, eu sabia que ele tinha assistido. Aí eu fiz, cara, né, você assistiu e tudo, você não topa a gente patrocinar, de vocês patrocinarem a gente ir para o Teatro Aquibeu, que era o teatro que estava surgindo na época, e um teatro com uma pompa, digamos assim, mas com uma estrutura de teatro muito bem feita. Ele fez topo. Aí eu consegui isso. Voltei para o Artes e Manhas, falei, Paulinho, eu consegui. Paulinho falou, Frank, não vou fazer não, porque eu não criei o espetáculo para palco italiano, né? Eu respeitei, né? Mas na época me deu uma dor, sabe? Por que a gente não muda isso, né? Por que a gente não adapta? Ajuste, né? Não adapta para a gente continuar em cartaz, porque é isso. E foi isso que a gente fez com a Bofetada. A Bofetada não se rendeu a nós não termos um espaço adequado. A Bofetada não respeitava nada. Entendeu? A Bofetada não respeitava nenhuma convenção e era o riso pelo riso. Não era para desopilar o fígado, não era para a gente pensar. A gente falava bobagem, acabou. Coisas absurdas, absurdamente bobagem. E aí fica assim, como é que isso funciona tanto? Que é mesmo isso, uma leveza, sabe? Assim, vocês assistiram? A vida é muito difícil. A vida é muito difícil, né? Agora então, eu fico pensando muito assim, teve um crítico de teatro de São Paulo chamado Nelson de Sá, quando nós chegamos com a Bofetada no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema, ele falou uma coisa que hoje, para mim, ainda surte um efeito de me dizer desse porquê. Ele disse assim, se o Teatro Besterol do Rio de Janeiro quer se livrar da sua crise de culpa, já tem onde se mirar. Porque o riso, a comédia, como você disse, é muito difícil, mas o riso, a comédia, é uma coisa mundial. Ela é considerada, não é menor, mas ela não tem tanta importância quanto um drama. Né? Você veja, meu primeiro filme, que foi Tieta, tinha Chico Anísio fazendo Zé Esteves, fazendo o pai de Tieta, né? E que todo mundo elogiou tanto que era um absurdo aquilo, né? E aí eu me lembro de Chico Anísio falar assim, meu Deus do céu, não sei quantos anos de carreira estão me chamando de ator agora, só porque eu não estou fazendo humor, né? Você veja como o humor, a comédia é uma coisa menor, né? Menor, sabe Deus que diabo, onde é que está esse parâmetro, né? Então, a Bofetada não tinha essa culpa, sabe assim? A gente não tinha essa vergonha. Qualquer coisa. E era de tal forma, e eu, que como sempre fui muito disciplinado, né? Filho de Terezinha, então era uma lástima. Eu tinha que anotar, porque assim, eu sempre fui muito disciplinado. Por mais que eu tivesse
eu descobri que eu podia improvisar fazendo a bofetada, porque até antes eu não sabia. O Guerreiro, por exemplo, lembra que ele disse que por pouco a cena não foi cortada no ensaio, a cena de Fanta e Pandora, porque a cena só funciona com a plateia. Então a gente tinha na cabeça as regras. O que é que nós íamos fazer? Nós vamos instalar a cena, instalar a plateia vai se tocar que virou aluno, vamos distribuir a apostila, falar da bobagem que era o bilabial, que era uma aula de pronúncia de dialeto javanês, tudo invenção, e do monólogo, uma bobagem. Isso. A plateia começa a rir, aí você vai brincar com isso, e você desce para a plateia para improvisar. Que legal. E aí, silêncio. Porque você não sabe o que é que você vai pegar, né? É verdade. E aí, cara, quando a gente estreou, a gente percebeu que a primeira cena que tem as críticas de teatro, que a primeira cena tem Vânia e Dirce, que são as casadas, né? A crítica de teatro com o caso dela, que vão assistir a um monólogo de uma atriz que vai fazer uma peça grega em 60 personagens. Né? Então ela vai fazer, e antes dela instalar os 60 personagens, ela vai dizer o código de cada um, né? Quando eu fizer assim é Écoba, assim é Electra, assim não sei o quê. Imagine para você decorar e ela dizer. Isso já é a bobagem. Mas quando as críticas se misturam com a plateia para entrar, então a gente já vai percebendo quem é a plateia, entendeu? Aí a gente já... Então, eu não fazia, quando a gente estreou, eu não fazia a primeira cena. É porque depois os meninos foram saindo, a gente foi substituindo. Sim. Então, antes, quando eu não sabia, então, a gente não fazia. Quem entrava antes, aí Moacir já dizia, olha, tem fulano de tal que é maravilhoso, que está com um paletó assim, assado. Olha, tem uma moça que está sentada na primeira fila, que está com uma bolsa laranja, e aí já combina com a calça da professora, aí a gente ia pegando, entendeu? Ah, entendi. Já ia pegando, formava ali. já formava. Aí foi criando um código, um protocolo, entendeu? Tanto que eu saía anotando, quando funcionava, que eu não queria, na primeira vez que eu não queria dizer onde era o salão, que era na Baixa do IAPI, né? E aí eu dizia assim, não, é na IAPI. Aí eu dizia, quando eu dizia em inglês, aí a pessoa deu risada. Aí que trajeto, aí trajeto de ônibus, entendeu? Eu saía brincando. Aí eu saía anotando isso tudo para quando a gente viajar, chegar na outra cidade, eu já fazer, entendeu? Que legal. Cheguei no Rio de Janeiro, São João do Meriti, quando ele disse St. John of Meriti, a plateia não precisou nem traduzir, o povo você acabou de rir. Nova Iguaçu.